Olá, está começando mais um Trilhas no Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! Na data do 28 de abril foi lembrado o Dia da Caatinga, mas não temos muito o que comemorar. Houve um aumento do desmatamento do bioma e esse é o assunto do quadro Sertão da Gente de hoje. Já no território de solidariedade, a gente vai ficar por dentro de uma iniciativa de combate à fome na Paraíba. E no Aqui Pra Nós, a prosa não podia ser diferente diante dos debates dessa semana sobre a PL das fake news. Vamos conversar sobre direito à comunicação. Já no Balaio Cultural, a gente vai conhecer a Batalha da Escadaria, uma manifestação de hip-hop que virou patrimônio cultural e material de Recife, em Pernambuco. A Caatinga, esse bioma exclusivamente brasileiro, está localizado em sua maior parte no Nordeste, a nossa região. Apesar de ter a característica de uma identidade nacional e regional, esse tipo de vegetação não tem sido preservado como deveria. Uma pesquisa do MAP Biomas, divulgada no Dia da Caatinga, 28 de abril, traz um aumento considerável do desmatamento neste último ano. Vamos entender com Rodolfo Rodrigo. O bioma Caatinga é um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas no Brasil. E o avanço da degradação nesse ecossistema tem preocupado ambientalistas. Para monitorar o desmatamento de matas secas, o MAP Biomas elaborou um sistema que, através de imagens de satélite, libera um alerta para cada ação suspeita de desmatamento encontrada. O MAP Biomas Alerta é uma plataforma que foi programada para estruturar, refinar e distribuir dados de desmatamento produzidos por diversas fontes. Para o bioma Caatinga, o MAP Biomas Alertas utiliza, além da própria plataforma GLADIS, o sistema SAD Caatinga. Esse sistema ele foi criado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com a Geodatim, visando reduzir a omissão e obter dados de desmatamento em mata seca que os outros sistemas operando globalmente não conseguiam detectar. O levantamento derivado do Sistema de Alertas de Desmatamento, SAD Caatinga, parte integrante do MAP Biomas Alerta, mostra que o desmatamento continua avançando sobre a Caatinga. Em número de alertas, ou seja, de ações de desmatamento identificadas, houve um salto de 87% entre 2020 e 2021, passando de 5 para mais de 10 mil. O desmatamento, tanto em 2021 quanto em 2022, está relacionado à supressão da vegetação da Caatinga para instalação de atividades agropecuárias. Isso é claro no oeste da Bahia, Matopiba, ao longo do Vale do Rio São Francisco e também áreas no interior de Pernambuco, do Piauí e do Ceará. Esse é o padrão mais visível. Alguns padrões também que começam a aparecer, a despontar, mas com menor expressão, estão ligados a desmatamento para, em alguns locais, implantação de parques eólicos e também de fazendas de geração de energia solar. Ainda há vestígio da extração de madeira para carvoaria, especialmente ali no interior da Paraíba. O Brasil, de fato, já mostrou aqui no Trilhas do Nordeste a luta de famílias agricultoras contra os impactos que os parques eólicos causam não só para o meio ambiente, como também na saúde coletiva. Segundo Washington, a instalação inadequada desses parques traz também problemas à biodiversidade da Caatinga. Ameaça a integridade de sua biodiversidade, sabendo que trata de um dos biomas com maior biodiversidade no mundo, com muitas espécies endêmicas que socorrem nessa região
mas, por outro lado, um bioma com muita fragilidade no que se refere à sua regeneração, recuperação, uma vez ocorrendo um desmatamento muito acentuado. Sabe-se que o desmatamento ele é um dos fatores que promovem a maior escassez dos recursos hídricos, juntamente com variáveis climáticas. Considerando um bioma onde a disponibilidade hídrica já é limitada, o desmatamento assim, acentuado a longo prazo ele vem causar danos no que se refere à segurança hídrica e, por sua consequência, a segurança alimentar dentro do território do bioma. Em contrapartida ao desmatamento, com o apoio do MAP Biomas Alerta, ações de preservação e recatingamento são realizadas por institutos como o IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e organizações como a Articulação Semiárido Brasileiro, com o objetivo de salvaguardar o único bioma exclusivamente brasileiro. Agora a gente chega na Paraíba para falar do combate à fome. Uma cozinha comunitária tem construído essa luta por lá e nós vamos ficar por dentro. Conta pra gente, Rodolfo Rodrigo. Ainda em 2023, os resquícios da pandemia da Covid-19 refletem uma sociedade marcada pela fome. O aumento do preço dos alimentos no Brasil tem tornado difícil manter a refeição diária na mesa. No Nordeste, mais de 7 milhões de pessoas sofrem com a fome e outras milhões vivem com a insegurança alimentar. Diante essa realidade, a população se organiza para realizar a solidariedade ativa e combater a fome nas comunidades. Em João Pessoa, na Paraíba, são grupos diversos de voluntários que se solidarizam, seja através de iniciativas ligadas à igreja ou militantes de movimentos populares. No bairro da Mangabeira, comunidade de João Pessoa, a luta contra a fome se traduziu na ocupação da cozinha comunitária que estava fechada há mais de 8 anos. Antes da pandemia, a gente já refletia da necessidade de instituir a solidariedade, uma solidariedade que organize as pessoas, que mobilize as pessoas. E daí já tinha as experiências do sopão. Muitas comunidades já desenvolvem esse sopão solidário. E dentre várias doações que a gente teve da sociedade, nesse momento difícil, de ONGs e de movimentos, a gente teve, em especial, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, sugeriu que a gente abraçasse um projeto em receber alimentos in natura da reforma agrária. E a gente deu uma contraproposta, diante da realidade que as pessoas não tinham muitas vezes nem o gás para cozinhar, estavam cozinhando com pó de serra, né, lenha, pó de serra, álcool, né? E a gente sugeriu que a gente pudesse concentrar isso nessa experiência do sopão e que a gente chamasse isso de cozinha, né? Uma cozinha popular a partir das experiências que já haviam sido desenvolvidas pela própria comunidade. Para dar início ao funcionamento da cozinha, foi feito um levantamento dos desempregados na região e das pessoas que estavam em dificuldades para ter alimentos na mesa. Agora, a cozinha comunitária Restaurando Vidas funciona atendendo mais de 1.000 famílias de 4 comunidades de João Pessoa e precisa de doações para manter as atividades. A cozinha comunitária é muito importante para a gente dentro da nossa comunidade, aqui, né, de Nova Morada, que ela beneficia 4 comunidades junto. Então, para mim, é maravilhoso essa cozinha comunitária, né? Só é muito difícil a dificuldade das despesas, porque é muito difícil. Então, aqui a gente faz, na semana, a gente faz 4 refeições de graça para as famílias. A gente faz 2 almoços, faz um almoço na segunda-feira. Aí na quinta-feira à noite a gente tem doações de janta. Aí na sexta-feira eu já faço outro almoço, porque fica muito difícil.
que a gente é uma área descoberta e está precisando muito da ajuda para nossas cozinhas comunitárias. Eu mesmo preciso muito, né? Parte da ajuda que chega nas cozinhas são os produtos cultivados nos assentamentos do MST e também as doações de outras entidades envolvidas na ação. E além das doações de alimento, formações também acontecem no espaço da cozinha. A partir da cozinha foram gerando a possibilidade de muita gente sem saber ler e escrever, a possibilidade de montarmos turmas de educação de jovens e adultos. Em torno da cozinha se organizou um grupo de mulheres que passou a pensar a questão do sabão ecológico e a partir daí, da produção de sabão ecológico, vender esse sabão como gerar algum tipo de renda. A partir das cozinhas se discutiu a questão de implementar em determinados lugares nossos, das ocupações, as fossas ecológicas, né, a partir das chamadas bacias de evapotranspiração, né. A partir das cozinhas se discutiu a possibilidade de criar hortas, né, hortas comunitárias. Enfim, a cozinha passou a ser o centro da organização popular, né, da comunidade. Para conhecer o trabalho da cozinha comunitária Restaurando Vidas e fazer doações, entre em contato no telefone DDD 839 8657 0084. Vamos falar sobre comunicação? O assunto foi prioridade da semana com a possibilidade de votação da PL 2630, mais conhecida como PL das Fake News, na Câmara dos Deputados. O projeto levanta muitos debates importantes sobre a regulação das plataformas digitais. Pensando nisso, a repórter Iale Tairini conversou com Rebeca Santos, que é jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e membro do Fórum Nacional pelo Direito à Comunicação. Nessa sexta-feira, 5 de maio, é comemorado o Dia Nacional das Comunicações. Olá, gente. Eu estou com Rebeca Santos. Ela é jornalista do Centro de Cultura Luiz Freire e também do FOPECOM, o Fórum Pernambucano de Comunicação. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Rebeca. Oi, Ale, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema que é muito importante para a gente e está em voga na nossa sociedade hoje. Bem, Rebeca, dia 5 de maio é o Dia Nacional da Comunicação e eu gostaria de saber de você por que é importante a gente defender o direito à comunicação. Então, a comunicação, ela está em tudo, né? Ela é um direito humano que é garantidor de outros direitos. Então, a comunicação também é um direito humano, universal, indivisível e interdependente, né? A gente precisa defender esse direito, porque é a partir dele que a gente vai proteger a democracia, que a gente vai acessar esses outros direitos, como eu disse, que a gente vai participar efetivamente da gestão pública, né? Que a gente vai falar, que a gente vai ser ouvido, que a gente vai reivindicar, vai falar sobre as nossas necessidades, sobre as nossas demandas. Então, quando a gente para pensar, a comunicação está em tudo, né? Está no nosso ser, na nossa existência. A gente está fazendo comunicação a todo momento. Então, é importante que toda a sociedade civil esteja aliada nessa luta, porque sem o direito à comunicação, a gente é censurado, né? A gente é invisibilizado, a gente é marginalizado, a gente é excluído realmente da esfera pública social. Bem, não tem como falar em comunicação nesse momento sem falar sobre a PL 2630, né, a conhecida PL das fake news, né? Eu queria que você falasse sobre o que se trata esse projeto de lei e por que tem tantas empresas de tecnologia se colocando contrárias a esse projeto. Perfeito. Ontem, né, essa semana, né, foi a votação que acabou sendo adiada, mas a gente está falando sobre uma lei que vai regular as ações, né, das plataformas digitais. Então, essa lei ela vai criar obrigações para essas empresas, né, essas big techs, grandes empresas de tecnologia, para que elas
tomem atitudes específicas, né, para combater, por exemplo, conteúdos ilegais, né, na internet. A gente está vendo aí essa ascensão do discurso do ódio, do ataque à democracia, do estímulo à violência, e tudo dentro das plataformas digitais. Então, a gente precisa estar atento a esse debate, porque está todo mundo conectado hoje, né? Ou pelo menos a maioria, porque isso também entra no debate sobre acesso à internet, né? A internet precária, quem tem esse acesso, quem não tem, enfim. Então, a gente está falando sobre estabelecer direitos e deveres dessas plataformas e dos cidadãos, né, que estão usando essas redes sociais. É também um mecanismo de proteger a sociedade sobre esses abusos, né? E aí também a gente está falando sobre dinheiro, né? Sobre monetização. E é por isso que essas empresas de tecnologia elas têm sido contrárias ao projeto, porque a gente está falando sobre poder, né? A gente está falando sobre estabelecer regra, restrição, obrigação de transparência para essas empresas, e elas não e hoje, né, atualmente, no cenário que a gente tem hoje, elas não passam por nenhum processo de regulação. É por isso que a gente que é importante a gente proteger esse projeto. É importante aprovar para depois também fazer as modificações necessárias, porque a gente que defende o direito humano à comunicação, as organizações, sociedade civil, enfim, também entende que existem pontos ali que precisam ser mudados, mas aí a gente só consegue discutir junto com o governo e com a população se for aprovada. E, Rebeca, pensando estadualmente, né, quais são os desafios para a garantia do direito à comunicação aqui em Pernambuco? Olha, são os mesmos desafios que a gente tem no cenário nacional, né? A gente precisa compreender as desigualdades que existem nos processos comunicacionais, porque eles promovem a exclusão, né, de comunidades, de povos, de culturas, de território, né? Comunicação é controle da narrativa. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem um exemplo da família Técio, com a rádio Novas de Paz, que inclusive já foi alvo de denúncia, né, das organizações que lutam pelo direito humano à comunicação, porque já promovem desinformação, né, na época do auge da pandemia, foi sobre desinformação sobre o coronavírus. Existem os programas policialescos, né, que violam inúmeros direitos humanos, que têm um discurso muito violento, que estimula a violência, né, que fere vários artigos da Constituição. Então, em Pernambuco, a gente tem esse desafio, né, de combater essas violações da mídia nesses programas policialescos, que a gente precisa combater também essa concentração, né, dos grupos evangélicos e políticos no poder da mídia, que a gente precisa também fortalecer a comunicação pública, né, independente. A gente tem o exemplo da Frecaneca, que é uma rádio pública do Recife, mas ainda demorou muito para sair do papel, e hoje, que bom que ela está no ar, mas existem também muitos fatores ainda que precisam ser melhorados, né? São esses desafios que a gente tem, né? Essa ausência de pluralidade midiática. Ela é uma ameaça para a democracia, e aí ela mostra menos perspectivas sendo representadas, enfim, e a gente precisa estar mudando isso aqui no cenário nacional, mas em Pernambuco também. Após vivenciarmos um governo, né, que era o maior propagador de notícias falsas, agora a gente tem um Ministério das Comunicações que tem colocado a pauta da regularização na mídia em debate. Mas, para além dessa pauta, né, da regularização, quais são os desafios desse ministério para a comunicação no próximo período? Temos alguns. E aí eu vou citar muito do que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que o CCLF faz parte, nós fazemos parte do Conselho Fiscal, né, do fórum. São algumas demandas que a gente tirou da 24ª plenária, que aconteceu em março. Precisa restituir o Conselho Curador da EBC para que a sociedade civil faça parte, né, dessa comunicação pública, fazendo uma gerência democrática sobre uma empresa que é pública, né?
Também sobre essa questão da regulação das plataformas digitais e também da mídia, né, convencional. Também sobre as rádios comunitárias, é uma pauta antiga, né, de quem milita pelo direito humano à comunicação. Então, a revisão do decreto que regula a concessão de verbas publicitárias para as rádios comunitárias também é um desafio para esse período, né? E aí a gente também pede uma conferência, né, de comunicação, que há muitos anos não acontece, só aconteceu uma. Então, é importante que a gente tenha esse espaço, né, para estar discutindo junto com o poder público. Então, é uma demanda do FNDC cobrar pela segunda Confecom aqui no Brasil. E temos também essa questão do combate à desinformação, a vigilância eletrônica, a educação midiática, né, enfim, a redistribuição de conteúdo, a concentração da mídia, o acesso à internet no Brasil, que é muito desigual, e isso promove ainda mais a desigualdade social. Então, esses são alguns desafios que a gente tem nesse período, com o novo governo. Rebeca, a gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço o convite. É muito importante para a gente estar falando sobre isso, né, numa mídia aqui independente, que é o Brasil de Fato, né, está circulando esse tipo de conteúdo. Sugiro que vocês sigam o Centro de Cultura Luiz Freire nas redes sociais, Centro Luiz Freire lá no Instagram, e aí de lá vocês conseguem também acessar outros espaços. Eu agradeço muito o espaço, espero que a gente tenha ainda mais aliados nessa luta pelo direito humano à comunicação. No final de abril, a Batalha da Escadaria, uma manifestação popular da cultura hip-hop que ocupa as ruas do Recife há 15 anos, foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial da cidade, em Pernambuco. Vamos ver como foi recebido esse título? O repórter Rodolfo Rodrigo vai nos contar. Desde 2008, jovens artistas e amantes da cultura hip-hop se reúnem no centro do Recife para a Batalha da Escadaria. O desafio de rimas improvisadas, danças e músicas tem sido um dos principais espaços para a expressão cultural da juventude da capital. E agora, após mais de uma década, a Batalha da Escadaria acaba de se tornar patrimônio cultural e imaterial do Recife. O título de patrimônio cultural e imaterial é uma importante conquista para os participantes e fãs da Batalha da Escadaria. Isso aí é muito importante para a cena nacional. Isso que aconteceu com a Batalha da Escadaria vai servir de exemplo para outras batalhas de outros estados também, porque também isso é importante, né? Porque a Batalha da Escadaria não é só uma batalha de MCs, tá entendendo? Ela tem sempre várias outras coisas. E ela tá há anos aí, né? Tipo assim, a Batalha de MCs é uma batalha de hip hop. O movimento hip hop é um movimento de pretas e pretos, né? Então eu acho que todo mundo tem que ficar muito ligado nisso, né? Tá entendendo? E é a nossa voz, velho. É a voz das pretas e dos pretos. E aqui na Batalha da Escadaria, pô, ela é totalmente contra ao racismo, a homofobia, a gordofobia e tantas outras coisas. O reconhecimento veio por meio do projeto de lei 292/2022, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal do Recife no mês passado. O título de patrimônio reconhece a relevância cultural do movimento hip-hop como um espaço de formação política e inclusão social. Foi nesse espaço que Tai MC encontrou possibilidade de viver da arte. Natural de Limoeiro, agreste de Pernambuco, o Tai MC veio para Recife se aventurar na Batalha da Escadaria em 2012 e hoje é o MC com mais finais nacionais disputadas. Eu fazia esse translado de Limoeiro para Recife para poder batalhar e não tinha lugar para dormir não, irmão. Eu vinha com um CDzinho das músicas que eu produzia, saía vendendo nos bar no Recife Antigo para poder garantir pelo menos uma noite, uma alimentação, um transporte no outro dia. Era isso, eu acho que a história de motivação é essa. Inclusive, eu ganhei a primeira Batalha da Escadaria que eu cheguei. E depois de ganhar a primeira Batalha da Escadaria que eu cheguei, que a batalha acontecia na época uma vez por mês, eu cheguei em 12 final seguida, entendeu? Passando por essa dificuldade, translado, a questão de vir de longe, desacreditado, ninguém conhecia, tá entendendo? Ainda tinha aquela, pô, o cara é do interior.
Eu acho que minha história de motivação dentro da batalha era essa, né? A motivação toda, a gente fazia isso mesmo pela questão da competitividade mesmo entre a gente. A gente nem sonhava em galgar muita coisa, nem acreditava que o freestyle ia ser o que ele é hoje. Tá salvando a vida de muita gente, até financeiramente eu digo assim, tá entendendo? Para a juventude que está chegando na cena, como o PRMC, a Batalha da Escadaria é uma oportunidade de voz e visibilidade. O hip hop representa para minha vida uma mudança, uma transformação, uma ferramenta que a escola não conseguiu me proporcionar, a escola pública. E quando eu me descobri no hip hop, eu me descobri como pessoa, tanto de crescimento pessoal, muito além da visão de ser artista, a visão de estar fazendo rap. E modificou minha vida, foi onde eu consegui crescimento, onde eu consegui me autoconhecer também. E tenho toda a gratidão do mundo por estar no hip hop e se depender eu nunca vou abandonar, porque acho que todo mundo precisa disso. Uma ferramenta que lhe potencialize e lhe abra visão de mundo e provar que você tem o seu lugar no mundo e que você pode conquistar. Com a conquista do título de Patrimônio Cultural e Material, a Batalha da Escadaria se torna ainda mais forte e importante para a cultura pernambucana. E para os jovens artistas que participam da batalha, a luta por reconhecimento e valorização continua. O cara já grava, a gente improvisa, criando no momento a nossa iniciativa. Aqui na Boa Vista, esse é meu vício, até porque eu sou louco e essa é a rua do hospício. Batalha da Escadaria, onde reina e respira e vive a poesia. E o Trilhas está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você também pode enviar sugestões de pauta para a gente. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.